E eu estava aqui meditando sobre essa questão do medo e me ocorreu o seguinte: o que fez surgir a sociedade? O que fez o homem se agrupar? Será que foi o amor? Hã? O que vocês acham aí? Você acha que foi o amor que fez o homem se ajuntar, fazer um grupinho aqui? Será que foi a necessidade ou foi o medo? Hã? Penso eu aqui que o que fez o homem se ajuntar foi o medo. É um medo. E me parece que esse é o sentimento, né, a sensação, a emoção, é o estado de ser mais alimentado na sociedade, desde a mais tenra idade. É o medo. Pode ver que a mãe já vai dar à luz, já está com medo, né, velho? Está com medo do parto, está com medo se vai nascer direitinho, não é assim? É o medo, sempre o medo, né? A gente já é recebido com medo aí, né? E eu vejo que a sociedade ela está totalmente fundamentada no medo, ela não está fundamentada no amor, ela não está fundamentada na compaixão, ela não está fundamentada no livre compartilhar. Ela é totalmente fundamentada no medo. E não tem como a gente já desde pequeno não estar sendo excessivamente exposto ao medo, visto que a grande maioria nasce em lar disfuncional, né, cara? Lar disfuncional, o estado de ser reinante é o medo, é a ansiedade e é a vergonha, né, cara? E a própria vergonha em si já carrega o medo junto, né? O outro lado da vergonha é o medo, né? Então eu vejo aqui na história do freguês, e olhando para fora para a sociedade, eu vejo que é sempre o medo que predominou, né? Sempre o medo. Sempre o medo de ser exposto, sempre o medo de não ser acolhido, é sempre o medo de ter a imagem agredida, riscada, né, cara? Toda a violência parte a partir desse medo. Isso é uma coisa que para mim está muito, muito claro, muito claro. Do mesmo modo está muito claro que nós, desde criança, vamos ouvindo assim, pô, você não pode ter medo. Você não pode ter medo. E aí já cria o medo de ter medo, né, velho? Vai vendo que louco aí. Ninguém vem para você e explica para você como lidar com essa questão do medo, né, velho? Como você sentar com medo. Eu nunca tive um convite para apenas sentar e observar a dinâmica do medo. Como ele se manifesta, o que faz ele surgir. Não, sempre quando ocorreu, e foram raras as vezes que teve um retorno com relação ao medo, foi sempre de você fazer um esforço, não sei como, mas faz um esforço aí, meu, e supera o medo. Não interessa se você compreendeu e transcendeu, não, você tem que fazer um esforço, sabe, e superar o medo. Nunca houve uma educação psíquica para isso. Nunca houve um convite de você, e nunca também houve, em volta aqui do freguês, a percepção de seres que tinham condições de fazer frente aos seus medos. Não tinha, né, cara? A começar pela família aqui. Um pai alcoólatra, velho. O que é o álcool? O álcool é o jeito que o cara usava para sossegar os medos dele, né? Não tinha condição de lidar com isso. Minha mãe, com medo do alcoolismo dele, usava de todos esses negócios de religião que você imaginar, simpatia, curandeira, tudo a forma de lidar com medo, né, cara? Medo. Anestesiando de alguma forma. Então, assim, eu nunca vi ninguém com propriedade lidando com isso. Até a própria religião aí, é tudo para ver se dá uma anestesiada no medo, né, meu? Você tem que acreditar lá no Deus, lá, não sei, num outro mundo, sei lá, esses... Eu não vou ficar chovendo no molhado, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então eu fico vendo que tudo isso que está aí, ó, montadinho, é só para alimentar e dar sustentação ao medo. Inclusive, esse medo é uma forma de controle violento.
O medo é a maior forma de controle que tem. Eu fico assistindo às vezes aqui a TV e fico vendo. Dá uma olhada, se tirar o medo, acabou os programas de televisão. Vê se tem programa de televisão se não tiver o medo. Cara, a maioria das matérias é tudo, até a entonação da voz dos caras é o sensacionalismo em cima do medo, né, cara? É tudo para criar medo, tudo para criar medo, tudo para criar medo. Ontem eu estava vendo uma matéria, não sei se vocês chegaram a ver, sobre o que está rolando esse final de semana, né? Que hoje, esse final de semana é o final de semana do medo, né? O medo está empesteado aí por causa do tal do Enem, né? Então eles estavam passando matérias de vários lugares aí do país, como é que eles estavam lidando com os jovens, para fazer os jovens não sentirem medo da prova. Né? Então eles estavam mostrando como ficavam os pés dos meninos, com ansiedade, roendo caneta, todo mundo com medo. Então aí eu fiquei olhando que cada escola está mais perdida com os alunos, que cada um vem com cada tipo de coisa para distrair. Veja bem, é para distrair o cara, não tem, nem os professores sabem como fazer o aluno olhar para o medo, sabe? Então veja, os caras estão muito mais preocupados em fazer o cara conseguir passar numa prova, para eles ter conseguir uma localização comercial aí, do que ele compreender o medo. Então você já vê que a própria educação já é toda louca, né, cara? A educação devia estar mais preocupada em fazer o cara compreender o medo, para poder ser um cara amoroso, né, cara? Não, mas eles... Como que vai poder saber o que é compaixão? Como é que vai poder saber o que é fraternidade, cara? Se a base do cidadão é medo. É pura hipocrisia. É pura hipocrisia. Nós não temos essa cultura que nos ajuda a olhar o medo. E sem olhar o medo, velho, não tem, cara. Não tem como. Não tem como descobrir o que é amor. É impossível. Impossível. Eu me sinto extremamente grato de ter encontrado esses caras, sabe? Osho, Krishnamurti, que foram os primeiros caras que vieram trazer essa coisa. Velho, senta com medo aí. Senta aí, velho. Senta e olha. Percebe que o medo é tempo. O medo é tempo. Para prestar atenção que o medo nunca está ocorrendo aqui e agora. A sensação corporal de medo está ocorrendo aqui e agora. Mas a projeção da ideia está sempre no tempo. Não é nada que vai ocorrer aqui. Né? Nada, não está aqui. Você está sentindo no corpo medo, mas a mente está lá, o que vai acontecer, e se não der certo, e papapi, papapá, aquela viagem, aquela masturbação mental, você hipnotizado, não percebendo nada que está ocorrendo aqui no momento, não está nem percebendo as energias correr, a cabeça 1000 por hora lá na frente, e sempre uma preocupação com a própria imagem. Sempre uma preocupação excessiva em cima de um condicionamento que você aceitou da sociedade, que você aceitou de pai, de mãe, e que nunca questionou, porque se tivesse questionado, tinha visto que absurdo que é isso, que bobeira que é o medo que você está tendo, né, cara? Porque alguém falou para alguém, que falou para alguém, que falou para seu pai falou para você e você acreditou, né, cara? Então, quando eu comecei a compreender essa coisa do medo, sentar com ele, sentir ele na pele mesmo, mas sentir, ficar sentado na cadeira e deixar o bicho pular e olhando, e falei, nossa, mas olha como que é, bicho, vem uma influência aqui de fora, a cabeça dispara lá na frente, não é o fato em si, eu não tô com medo do fato, cara, eu tô com medo das imagens em cima do fato, eu tô com medo do que pode ser que vão dizer a respeito de. Quando você começa a ver isso, ele vai desmontando e vai perdendo a força. E vai sobrando uma energia que é impressionante. É um sentir que há um maturar. Eu não sei se você já tiver essa vivência aí. De realmente sentar com medo e perceber que ele é sempre um movimento no tempo, sempre relativo a uma preocupação excessiva em proteger a sua imagem mediante os condicionamentos que você ainda carrega como verdadeiro. Quando tem essa percepção disso, mas desmonta imediatamente o medo, e em vez do medo na boca do estômago, sobe essa energia para a dimensão do coração e há uma sensação de presença centrante e reconfortante
e ao mesmo tempo há uma percepção de que houve uma transformação na psique, que houve um processo de maturação, que algo ocorreu de diferente. E há uma sensação muito interessante assim que começa a dar uma fé, no sentido de que, cara, eu posso sim olhar qualquer coisa que vier, do mesmo modo que fiz agora. Então é muito interessante porque você começa a surgir um espaço entre você e isso que está sendo observado. Você vê a dinâmica na boca do estômago, querendo pegar o corpo inteiro. E a partir do momento que você não nega isso, em que você realmente olha isso automaticamente ele vai se revelando para você. Ele vai se apresentando e vai te mostrando. O próprio medo vai se mostrando para você. Ele vai mostrando todo o processo. E ao se mostrar, ele perde completamente a força. Cara, ninguém falou isso. Foram preciso quase 4 décadas para encontrar um maluco aí que me apresentou isso, cara. Olha quanto tempo perdido, né, velho? Quanto tempo perdido. E é fantástico hoje poder ver e ver o quanto que a própria sociedade está totalmente perdida com relação a isso. Sabe? Totalmente perdida de como lidar com o medo. Foi muito claro para mim nessa matéria aí que assisti sobre o Enem, sabe? Os caras colocando os alunos dentro de um anfiteatro lá, e os caras tudo com medo, aí bota os personagens daquele filme Star Wars, aí os caras entrando, lutando contra o medo, rasgando o papel que está escrito medo. Eu falei, cara, mas que isso pode fazer o cara compreender o medo dele, cara? Pelo amor de Deus, tá todo mundo perdido, velho. Será que não tem ninguém ali percebendo que isso não resolve absolutamente nada para o ser humano, cara? Aí você vê o quanto que o ser humano está perdido. Uma outra sala lá, a professora manda todo mundo ir com roupa sertaneja, vamos ficar cantando as músicas de sertaneja, de pagode universitário, sei lá, para ver se, cara, não é possível, velho. Os próprios professores não têm um mínimo de percepção de como lidar com medo, né, cara? Como que o ser humano vai poder ser diferente? Como é que vai poder ter uma sociedade diferente? Como é que pode ter uma sociedade mais fraterna, né? Se não tem em nenhum lugar uma educação que nos convida realmente a sentar com isso. Não fugir. Não fugir através de ansiolítico, através de calmante, através de cachaça, através de sexo, através de reza, através de crenças, através desse monte de coisa que os caras colocam pra gente aí, cara, que não resolve, cara. Não resolve, nunca resolveu e não vai resolver, né? Se não aprender a sentar com medo, não vai ter como ficar livre dele. Se não ficar livre do medo, não tem como você ter uma estrutura relaxada, livre, né, cara? Livre, que pode receber o outro sem qualquer tipo de defesa. Não tem como. Por isso eu agradeço demais a esse paradigma. Agradeço demais estar tendo a oportunidade de poder observar todo esse constante movimento da mente que tenta o tempo todo instalar alguma coisinha para que ocorra uma identificação com essas memórias projetadas no tempo para criar esse medo, para criar ansiedade que paralisou a vida desse freguês durante quase 4 décadas.